sabe que a articulação do tornozelo, é uma articulação sinovial composta por 3 ossos, contato de 3 ossos. Parte distal da tíbia, parte distal da fíbula e a parte do talos, tá? Essa união, ela é muito estável, porém apresenta uma determinada mobilidade também, né? É uma articulação estável, sim, responsável lá por toda a sustentação de peso corporal ascendente e está extremamente envolvida com todas as forças, as descargas de força, né? Na verdade, como se diz? A distribuição de forças ao longo do corpo, porque é lá no calcâneo que começa o primeiro contato do nosso corpo com o solo no momento da deambulação, né? Então, o tornozelo está extremamente ligado com essa movimentação. Precisa ser estável, mas também precisa conferir uma certa mobilidade para permitir que a gente realize a nossa deambulação, certo? Então, fotinho do Néter aqui para vocês visualizarem, né? Nessa região do tornozelo, temos uma estabilização extremamente gerada por estruturas como ligamentos, tendões musculares, muitos tendões musculares passam nessa região e fazem também esta função de estabilização da articulação, certo? Então, por ser uma articulação que precisa ser estável, mas precisa também ser móvel, o tornozelo ele é limitado em 3 planos, certo? Medialmente, ou seja, na face medial, né, face interna do nosso tornozelo, ele é limitado pelo processo maleolar, ou seja, maléolo da tíbia, lá da extremidade distal, que seria esta partezinha, essa partezinha aqui medial, certo? Partezinha medial da tíbia. Superiormente, ela é limitada pela superfície da tíbia, exatamente esta convexidade da parte distal da tíbia, faz a limitação dessa articulação, e lateralmente pelo maléolo lateral, que faz parte da tíbia, da fíbula, desculpa, da fíbula aqui para fora. Né? Percebam que existe um desnível entre o posicionamento do maléolo tibial e do maléolo fibular, né? Então, a gente tem aí o nosso maléolo medial, que está lá na parte distal da tíbia, ele fica mais superior quando a gente tem essa vista frontal, né? Quando a gente olha de frente para um tornozelo, enquanto o maléolo fibular, que é o maléolo de fora, né? Maléolo lateral, ele fica mais abaixo, porque esse processo lá, esse acidente ósseo da fíbula, ele é mais baixo. Então, isso já gera um arco ao redor, né, um arco acima do talos, perfeito? E com relação, quando a gente faz uma vista também lateral, quando a gente olha esse tornozelo de lado, também existe uma anteriorização do processo maleolar em relação ao lateral e ao medial. Então, ele também tem uma rotação de anteriorização. Né? O nosso maléolo medial, ele é mais anterior e o lateral é mais posterior. Por isso, a gente tem essa angulação,
né, na região do tornozelo, a gente diz que o eixo transmaleolar ele é rodado externamente com cerca de 15 graus, tá? Basicamente é essa rotação, tanto na posição na vista lateral quanto na vista frontal do tornozelo, certo? Isso pode estar extremamente ligado com as causas de entorse, que a gente vai ver mais para frente aqui na nossa aula, tá? Um fato bastante positivo com relação ao tornozelo é que ele apresenta poucas alterações degenerativas que são comuns no envelhecimento e que são observados em outras articulações sinoviais, como, por exemplo, joelho, quadril, coluna, ombro, né? Mas o tornozelo acaba não apresentando de uma forma tão frequente, né, essas alterações degenerativas. E isso pode ser, né, combinação aí de uma amplitude de movimento reduzida e pela sua estabilidade, que é conferida por ligamentos, por uma série de ligamentos e por vários tendões que passam ali na região. Para acomodar os estresses das atividades diárias e as alterações dos contornos no solo, o tornozelo é complementado por um complexo de articulações acessórias, que são as articulações do pé, que a gente vai ver lá na nossa aula de avaliação postural. Tá? Pensem aqui, que eu trouxe essa imagem para vocês verem como que o talos se posiciona sobre o calcâneo. Então, o calcâneo, ele é esse osso grandão aqui, que é o primeiro contato do nosso pé com o solo, né? Esse maior aqui embaixo. E o talos, então, ele recobre por cima do calcâneo. Por isso que é importante a gente identificar que existem algumas articulações ali envolvidas no tornozelo, né? Então, nós temos a articulação subtalar entre o talos e o calcâneo, que é exatamente esta relação do talos posicionado sobre a borda medial do calcâneo. Temos a articulação médio-társica, que ela se dá entre o calcâneo, o talos e o osso navicular, e entre o calcâneo e o cuboide. Tá? Então, nós temos essa relação aqui, dessa articulação do retropé, que a gente chama, e essa segunda aqui, que é com relação entre o calcâneo e o cuboide. E, por fim, nós temos a articulação tibiotársica, ou também chamada de talocrural, que é essa relação entre o talos e a tíbia, certo? A nossa articulação talocrural, ela é estabilizada por ligamentos colaterais, né? Do lado lateral temos os ligamentos talofibular anterior, que é exatamente o tendão que é lesionado no entorse de inversão, rodando o pé para dentro, né? Extremamente. É o primeiro ligamento a ser rompido, é o talofibular anterior, tá? E aí também, calcâneo fibular e talofibular posterior também fazem essa estabilização da parte lateral. Da parte medial, nós temos ligamento deltoide, tá? Ligamento deltoide é rompido, né? Rompido ou lesionado parcialmente quando a gente tem um entorse em eversão, ou seja, rodando o pé para fora, tá bom? Então, rodou o pé para dentro, inversão, geralmente é lesão de ligamento talofibular, tá? Que é esse maiorzão, tem mais espaço desse lado lateral mesmo, né, para fazer essa lesão. Já menos comum é lesão em eversão, roda o pé para fora e lesiona o ligamento deltoide, tá? E essa estabilização também é dada por músculos, além de ligamentos, né?
Temos lá músculos tibial anterior e posterior, músculo flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux, e na parte lateral ainda temos os fibulares, além do ligamento talofibular e do ligamento calcâneo fibular, fazendo a estabilização deste tornozelo, certo? Coloquei aqui uma imagem do Néter só para vocês visualizarem aonde estão os ligamentos, né? Nós temos aqui, ó, o tíbio fibular anterior e posterior. Eu deixei marcadinho de vermelho para vocês. E o talo fibular, tá aqui, ó, ligamento talofibular posterior, talofibular anterior. E esses compridos aqui são os tendões musculares, né? Que vão fazer essa estabilização da parte lateral. Já da parte medial, essa é a vista medial do tornozelo, nós temos aqui todos os componentes do ligamento deltoide. Percebam que ele, a sua própria conformação anatômica, ela é mais rígida, são ligamentos mais curtinhos, porém mais abrangentes. Então, eles estabilizam o pé nessa região medial de uma forma mais significativa do que quando comparado com a parte lateral, né? A face lateral, aqui percebam que, além dos ligamentos eles serem mais compridos com relação ao medial, eles também são menos densos. Então, eles não protegem de uma forma tão extensa a região da face lateral do tornozelo, e esta conformação anatômica é sugestiva para maiores incidências de lesão em inversão, ou seja, rotação interna do pé. Beleza? Como o tornozelo sustenta o peso e ele é utilizado lá como principal mecanismo de dispersão de forças durante a marcha, precisa ser tanto móvel quanto estável, né? O tornozelo e o pé são suficientemente flexíveis para se adaptar a um terreno irregular, como uma pranchinha de estabilização aqui, né? Tipo essa ecoboard. Porém, precisa ser também estável para sustentar o peso do corpo. E é por isso que lá na região do tornozelo e pé existem sistemas de ajuste contínuo, tanto fusos musculares, toda a parte de propriocepção está extremamente afinada e presente, né, numa relação íntegra, e por isso a gente precisa colocar, quando o paciente tem uma lesão de tornozelo, propriocepção faz parte do nosso plano de tratamento, tá? Porque se ele não restabelecer a propriocepção da região, ele pode ter lesões reincidentes após uma lesão inicial. Então, vamos lá. Movimentos que fazem nessa região. Dorsiflexão, ou seja, pontinha do pé para cima. Flexão plantar, ou plantiflexão, pontinha do pé para baixo. Faz também inversão e eversão, né? Tanto essa rotação para um lado quanto a rotação para o outro lado, certo? Então, aqui, ó. E temos um movimento triplanar, né? Que existe ali, que é a combinação da flexão plantar com a adução e a inversão. Então, essa combinação complexa de movimentos, que são movimentos difíceis de isolar, na verdade, né? Só fazer a abdução, né? Na verdade, o movimento natural do tornozelo, ele é mais redondinho. Então, é difícil a gente segmentar e fazer só o giro do tornozelo. Não, ele vai fazer esse movimento triplanar, né? Então, a supinação, que é essa combinação entre flexão plantar, adução e inversão, e enquanto a pronação
faz a dorsiflexão, a abdução e a eversão. Também esses termos de supinação e pronação são visualizados quando a gente, lá na nossa avaliação postural, a gente identifica alguns desvios da linha média do tornozelo. A gente vai ver isso aqui também lá na nossa aula de avaliação postural, que acontece geralmente ou por um desabamento do arco plantar, tá? Ou por lesões da região do tornozelo ou do pé, que vão estar influenciando na descarga de peso desse indivíduo lá na região do pé. Toda a descarga de peso, certo? Então, aqui também a gente já viu, né? Movimentos de supinação e pronação, realizados pela articulação talo-calcâneo-navicular, que é essa conexão entre o talos, o calcâneo e o osso navicular, que é esse aqui da frente. Movimentos lá de pronação e supinação, que são movimentos triplanares, né? Se utilizam dessa combinação de movimentos do tornozelo. As torções, ou termo técnico dessa lesão, são entorses, em inversão ou eversão, podem romper ligamentos de suporte, levando à instabilidade do tornozelo. O esforço excessivo em inversão é o principal causador de lesões no tornozelo, especialmente por duas razões, né? Há razões anatômicas que a gente já viu. Então, temos ali o maléolo medial mais curto que o lateral, ou seja, o espaço que a gente tem entre a base do calcâneo e o maléolo, ela é diferente entre o lado lateral e o medial. Assim sendo, o talos pode ser mais forçado na inversão do que na eversão, certo? Tem uma distância diferente entre a face medial e lateral. Tá? Então, a gente tem mais espaço para fazer um movimento de inversão. Então, um movimento que tem mais espaço para acontecer. E, em segundo lugar, os ligamentos da face lateral são mais separados, além de não serem tão resistentes quanto o ligamento deltoide. Então, o ligamento deltoide, vocês viram lá no esquema do Netter, que ele é mais denso, mais curtinho, ele abrange uma área maior, né, nessa face medial do tornozelo, enquanto o talo fibular, ele é um ligamento mais curtinho, ele é mais longo, mas ele é mais fino, ele abrange uma área menor, então ele fornece menos estabilidade para o joelho, né, quando comparado com a região medial. O ligamento talofibular é o mais frequente envolvido nos entorses do tornozelo, e a dor percebida no seu trajeto pode significar lesão. O que é a dor na região do ligamento talofibular? É exatamente, muitas vezes, quando o paciente tem lá um entorse, uma lesão de grau 1, ele chega para você e aponta exatamente na face mais anterior e mais distal da região do maléolo lateral, um pouquinho mais para frente, daquela região mais molinha. Peguem aí no tornozelo de vocês em casa, tragam a perna aqui em cima, apoie a mão ali na região do maléolo lateral, que é essa proeminência óssea do ladinho aqui, né, na parte lateral do tornozelo, na parte de fora. Tem uma proeminência óssea bem evidente aqui, né, nessa parte lateral, e tem uma parte mais molinha aqui na frente. O talo fibular fica bem nessa região mais molinho. Vocês podem até fazer o movimento do pé, que vocês vão sentir ali o tendão dos extensores dos dedos, né? Então, o talo fibular está bem nessa região. E quando o paciente chega, especialmente lá com lesão de grau 1, que às vezes nem teve
nem teve um entorse tão importante, nem teve uma mobilização, nada. Mas deu uma inchada, incomodou, ele chega apontando essa dor nessa região. Ah, foi nessa região aqui do ligamento do talo fibular, certo? As lesões tendíneas nessa região do tornozelo, elas são mais comuns por excesso de uso, né? Ou seja, quando esse tendão ele foi já sofreu microtraumas ao longo do tempo, a gente chama. Como consequência, temos uma reação inflamatória local, rupturas parciais de algumas fibras, e essas rupturas parciais, elas vão se cronificando, ou rupturas agudas, como acontece lá, temos o tendão de Aquiles, né, que é esse tendão da parte posterior, tendão dos músculos gastrocnêmios, né, esses grandões aqui da panturrilha. E isso é comum lá na parte dos esportes, né? Você pode ver nosso jogador ali sentindo a região do tornozelo. A tendinite de Aquiles normalmente é causada por excesso de uso, especialmente em atletas de corrida, atletas que têm gestos desportivos de saltos, tá? Então isso pode ser vôlei, basquete. No basquete é extremamente comum lesão de tornozelo devido ao salto unilateral e cair em cima do pé da outra pessoa, né? Do outro jogador ali, do outro atleta. Outros tipos de esporte que também são bem comuns de acometer tornozelo são rugby, que também tem salto unilateral para pegar a bola. No surf também, devido ao posicionamento na prancha, né, na fase de transição da postura deitado para o em pé. Então, também tem essa fase da transição de posturas no surf, mas especialmente comum ali no basquete, no futebol. Tá? Também a tendinite do tendão de Aquiles também pode estar relacionado com doenças inflamatórias, né? Como espondilite anquilosante, artrite reumatoide, entre outras, que podem aparecer. A maior frequência, aqui, ó, coloquei no atletas de futebol, mas já citei outros que podem ser comuns também, especialmente no basquete, extremamente comum. Tanto que se utilizam de tênis de cano mais alto, porém nos estudos não tem uma efetividade tão grande, né? Aqueles tênis modelo botinha, mas mesmo o que tem evidência científica é mesmo uma tala lateral para evitar esse desnível, essas ocorrências de entorse. Então, na articulação do tornozelo, as lesões que mais acometem os atletas durante atividades físicas, especialmente essas que eu falei, que tem corrida, que tem salto unilateral, que tem impacto. O compartimento lateral, a gente já viu que tem mais vulnerabilidade por conta da sua conformação anatômica, e o ligamento talofibular anterior é o mais frequente nos acometimentos, especialmente nas lesões em inversão. Tá? Então, está exatamente escrito aqui. Né? Estrutura mais acometida nos entorses por inversão. Rodou o pé para dentro, pode ter aí um acometimento. O primeiro acometimento que a gente vai pensar é no talo fibular anterior. Exatamente este desenho aqui, tá? Vocês podem ver que do lado da face externa aqui do tornozelo, tem aquela conformação anatômica que a gente já viu. Ligamentos menos densos, mais espalhados,
mais compridos, porém menos densos, tá? Então, os ligamentos talofibular anterior e calcâneo fibular devem estar ambos estirados para levar uma instabilidade lateral do tornozelo. O ligamento talofibular posterior, né, percebam que o anterior é o principal lesionado em entorses por inversão, tá? Já o ligamento talofibular posterior, ele só acontece rompimento em conjunto com o ligamento lateral, com o ligamento colateral lateral. E isso acontece em traumas muito graves, quando existe deslocamento do tornozelo para chegar a lesionar o talofibular posterior. Então, não é comum ter essa lesão do talofibular posterior. Os entorses são mais frequentes na parte lateral do que medial, isso a gente já viu, né? Devido às suas conformações anatômicas. Então, o maléolo lateral, ele é mais baixo do que o maléolo medial, né? O medial é um pouco mais alto. Também o maléolo lateral, ele é um pouco mais para trás e o maléolo medial um pouquinho mais anterior. E forma essa barreira anatômica, essa barreira óssea para o deslizamento sobre o talos. Então, o movimento de eversão, que é rodar o pé para fora, ele é limitado por conta do posicionamento do maléolo da fíbula, né? Que ele é mais baixo, ele encaixa melhor. Então, ele bloqueia, ele limita mais o movimento de rodar o pé para fora, que é o movimento de eversão. E a cápsula articular e os ligamentos são mais fortes na face medial, que a gente já viu, são os ligamentos deltoide. Por isso, os entorses por inversão, envolvendo os ligamentos laterais, são mais frequentes, são as mais frequentes lesões do tornozelo. E existe uma classificação do grau de entorse, são 3 classificações. O entorse de grau 1, tá aqui a descrição, ó. É um entorse leve, pode ter edema, pode ter um sangramento mínimo, fica pouquinho roxo ou fica um pouquinho verde. Discreta perda de função, vai depender muito do grau de extensão da lesão. O tornozelo é estável para o teste de gaveta e para inclinação lateral. Nesses casos, a lesão parcial do ligamento, mas não chega a causar insuficiência. Então, tem um pequeno rompimento ali. Pode ter aqui, ó, como está dizendo ali no esqueminha, distensão do ligamento e microlesões. Tem ali um rompimento muito superficial, muito discreto das fibras, tá? Nada muito impactante, certo? Continua a vida normal. Na fisioterapia, a gente vai trabalhar especialmente a parte de propriocepção. Travou, Yasmin? Vamos ver. E aí, tá funcionando? Tudo ok? Eu posso... Beleza. Se tiver travando para mais alguém, pode mandar ali no chat, tá? Beleza? Muito bem. Posso continuar então, né, pessoal? Temos lá o nosso entorse grau 2. Entorse grau 2 ele já é um rompimento um pouco mais importante de até metade para 2/3 do ligamento, não chega a se romper por inteiro,
né? Então, pensem lá que esse ligamento ele vai romper um pouco mais do que a metade, ainda é classificado como uma lesão parcial. Dependendo do tipo de função que essa pessoa desenvolve, se é uma pessoa que se é um atleta, se é alguém que depende muito dessa movimentação para, para seguir a sua vida, pode ser indicada uma cirurgia de reparo. Caso contrário, vida normal, faz fisioterapia e tem recuperação normal. Então, lesão parcial vai depender do grau de extensão e da função que essa pessoa desenvolve para ser indicado cirurgia de reparo, tá? Então, é muito particular, cada caso é um caso. Denominação do grau 2. É classificado como uma lesão moderada, tem um edema difuso, ou seja, já é um edema que é um pouco mais extenso pela face do pé, se for na face lateral, né? É um edema que pega mais, que abrange mais a região da face lateral, ou se for medial também abrange uma região maior, não é só aquele edema local ali, onde o paciente aponta. Geralmente apresenta equimose, então vai ter um roxo, vai ter um negócio ali indicando extravasamento sanguíneo, especialmente se já passaram alguns dias, vai ter aquele escoamento, né? Aquela projeção do edema lá para a parte mais baixa, para aquela parte mais em direção à face do pé, por conta da ação da gravidade. Nesse daqui, dependendo do grau de extensão, então se for lá metade do ligamento, já vai sentir instabilidade, já vai ter gaveta anterior positiva e vai ter uma perca de função mais importante. Especialmente aqui, o paciente relata geralmente que sente que vai torcer o tornozelo de novo. Sente que vai fazer outro entorse, porque dá aquela fisgada e tal, né? Perdeu um pouco aquela estabilidade. E isso é algo que o próprio paciente relata, tá bom? Então, o próprio paciente chega e fala assim, eu não quero ir andar na praia porque parece que vai torcer novamente. Tá? E esse tipo de sensação, se ele não for tratado lá na físio, ele vai ser recorrente ao longo da vida da pessoa, porque ela nunca tratou a propriocepção ali local. Tá? E terceira classificação é a ruptura total, ou seja, quando é uma ruptura de mais de 2/3, já é considerada ruptura total, mesmo que fique só um fiozinho lá de ligamento. Como a extensão da lesão foi muito extensa, é indicado fazer cirurgia para reparo tecidual, tá? Classificado como grave, apresenta um edema bem intenso, o pé inteiro vai estar inchado, um pãozinho. Equimose vai estar bem roxo, bem extravasamento de sangue bem intenso. O tornozelo ele é instável, gaveta anterior positiva, perda completa da função do tornozelo. Esse paciente não vai conseguir andar sem imobilização do tornozelo ou uso de um dispositivo auxiliar de marcha ali, uma muleta que seja, tá? Neste caso de ruptura total é indicado processo cirúrgico para reparo tecidual, beleza? E aí geralmente essas classificações a gente consegue através do próprio exame de imagem, geralmente o paciente já traz o seu exame de imagem, é bem comum, ou pela queixa clínica, pela história mesmo que o paciente conta, né? Eu fiz um entorse, levei um carrinho no futebol, você vai ver o negócio reventou, estourou, tá com o pé inchadão, assim, né? Então,
já é indicativo de uma seriedade maior. Aí você vai lá, outra pessoa diz, eu torci o pé no desnível da grama, sei lá, no desnível do terreno da grama. Um entorse menos importante, você vê lá um edema mais local, inchou um pouquinho, mas não tem gaveta, não tem deslizamento do talos, do calcânio, tranquilo, lesão parcial, vai embora, né? Bem tranquilo. Então, eu coloquei aqui 2 esquemas para vocês. Mecanismo de lesão em inversão. Mecanismo de lesão em inversão, ao mais comum, lesiona ligamento talofibular anterior. Lesão em eversão, rodou o pé para fora. Tem lesão de ligamento deltoide, é menos comum. E ainda tem esse outro tipo de lesão que é menos comum também. Geralmente, esse tipo de mecanismo ele lesiona mais o joelho do tornozelo, mas tem acometimentos também, que é a rotação no eixo. E aí pode lesionar o tibiofibular, tá? Que é essa rotação no eixo. Esse é extremamente pouco comum, tá, pessoal? Geralmente, lesões de rotação no eixo lesiona menisco, lesiona região do joelho, tá? E aqui outro esqueminha de classificação das lesões para vocês. Grau 1, só uma microlesão. Grau 2, rompimento parcial até 2/3. Grau 3, acima de 2/3 ou ruptura total. Certo? Outros acometimentos que podem aparecer como consequência dos entorses são as lesões neurais. E lesões por inversão, que é o mais comum, geralmente acometem o nervo fibular superficial, que é esse nervo aqui. Né? Esse trajeto do nervo que fica na parte mais externa aqui da região da fíbula. Essas lesões podem gerar lesões neurais, principalmente em entorses grau 2 e 3, tá? Entorses mais importantes podem ter acometimento neural, é importante avaliar, tá bom? O que é um acometimento neural? Perca da força dos extensores dos dedos, por exemplo, perca da sensibilidade local, enfim, sensibilidade e motricidade vão ser indicativos de lesão neural, tá? Então, precisa ser avaliado ali nessa região também. Geralmente, as queixas que levam os pacientes a procurar atendimento é dor e instabilidade, ou limitação da função, né? Não consigo mais caminhar, não consigo colocar meu pé no chão, tenho dor para caminhar na praia, não consigo correr. Esse tipo de queixa que geralmente motiva o nosso paciente a procurar atendimento. Deformidades congênitas ou adquiridas são agravadas por fadiga ou por overusing, que é o excesso de treinamento ou excesso de utilização daquela região. Também com o envelhecimento, traumas diretos, pressão inadequada dos calçados ou por lesões de recorrência, né? E tratamentos de recorrência também. Os sintomas podem estar relacionados à patologia local ou podem ser secundárias a outros acometimentos, como osteoarticular, vascular ou neural. Como que a gente começa a avaliação do tornozelo? Vai ver lá a história que o paciente vai te contar, a história de quando começou a dor, qual que é o local, qual que é a intensidade e tudo mais. Se teve fratura, se teve entorse, qual foi o mecanismo de lesão.
quanto tempo, se já aconteceu antes, se é a primeira vez. Vai fazer ali a parte da inspeção, verificar se tem edema, se tem hematoma, se tem equimose, como que está a funcionalidade, se tem redução, se tem incapacidade. Verificar outras doenças de base, e especialmente avaliar o tipo de calçado também, a gente vai ver na aula de avaliação postural, tá? Tipo de calçado também. Por quê? Eu não coloquei até nenhuma fotinha do calçado deformado aqui para vocês, mas mesmo um bom calçado, mesmo um sapato rígido, bom, de materiais bons e duradouros, eles se acomodam ao formato do pé e da pisada. Tá? Então é importante avaliar, especialmente em pacientes com queixas na região de descarga de peso, como que está o tipo de calçado que ele utiliza. Será que ele é mais espalhado, mais acomodado, mais pressionado numa parte interna, na parte externa? Também é importante avaliar quais as atividades de lazer, por exemplo, a pessoa é um corredor amador, corre na beira da praia, por exemplo, né? Ou não, uma atividade de lazer fazer nada, assistir Netflix, né? Beleza, não vai ter grandes impactos de limitações, né, com relação a isso. Na inspeção, quando o paciente entra na sala de exame, lá já vai observar, né, como que está a deambulação, como que está a posição do sapato. Na inspeção, que é aquela parte mais direcionada, a gente vai pedir para o paciente lá despira a parte mais distal das suas vestimentas e já vai avaliar como está a descarga de peso. Será que ele descarrega o peso lá de uma forma unilateral? Tem a presença de edema, hematoma, tem alguma cicatriz, como que está a parte muscular, né? Tudo mais. Então vai fazendo essa parte da inspeção. Vamos fazer a palpação ali das estruturas, dos processos, não processos, né, dos acidentes ósseos importantes, então maléolo medial, maléolo lateral, porção anterior da tíbia, região de ligamentos, tanto laterais quanto mediais, e condição muscular da região distal da perna. Então, tanto parte posterior, que a gente tem ali gastrocnêmios, quanto parte anterior, temos lá extensores, temos tibial anterior, entre outros. Vamos lá solicitar a movimentação ativa para fazer os movimentos, plantidorsiflexão, inversão e eversão. E se tiver alguma restrição, a gente mensura a goniometria, mensura a perimetria da região da panturrilha, verifica os locais dolorosos e tudo mais. Para testes de comprimento muscular, então temos aqui 2 testes de comprimento muscular, um do gastrocnêmio e um do sólio. E a diferença entre eles vai estar em isolar o gastrocnêmio, basicamente, né? Então, para o teste de comprimento muscular, a gente vai pedir que o nosso paciente deite em decúbito ventral, barriga para baixo, e deixe o tornozelo para fora. Então, a ponta do pé vai estar caída para fora. Com o joelho estendido, a gente vai estar avaliando o comprimento do gastrocnêmio. E o que pode acontecer? Se o gastrocnêmio está encurtado, a ponta do pé vai ser puxada para baixo. O paciente vai ficar parecendo que está na ponta do pé, né? Forçando a pontinha do pé. Para isolar o gastrocnêmio, a gente pega e dobra o joelho, faz a flexão do joelho.
e aí avalia ainda o paciente em decúbito dorsal, ainda em decúbito ventral, barriga para baixo, posicionou, fez a flexão do joelho e vai avaliar a posição do tornozelo, a posição do pé, com o joelho flexionado. Aqui a gente isolou o gastrocnêmio, que é um músculo biarticular, e vai estar avaliando somente o comprimento do sólio. Novamente, se tiver encurtamento, esse pé também vai estar com a pontinha, com a ponta do pé puxada, né? Fazendo uma plantiflexão, tá? Exatamente assim. Se tiver tudo ok, vai estar neutro, numa posição neutra. Testes de força muscular também para gastrocnêmio, para sólio, para tibial anterior, que é que faz a dorsiflexão, né? Tibial posterior, fibular longo, todos esses são músculos que fazem a flexão, dorsiflexão do tornozelo. Parte posterior de gastrocnêmio e sólio fazem a plantiflexão, enquanto os da frente fazem a dorsiflexão. E aqui, dermátomos, até também não trouxe um esqueminha aqui para vocês dos dermátomos, mas lembrem que a gente tem área de S1, área de L5 nessa região, né? O reflexo aquileu, que é dessa parte posterior, vai avaliar a integridade da raiz de S1, tá? E pode ser feito também com o paciente em decúbito ventral, barriga para baixo, ou de joelhos, como está aqui desenhadinho no esquema, com o pé suspenso, faz a percussão ali da região do tendão, e o que se espera é que exista um movimento em resposta à percussão de plantiflexão, né? Então, fazer este movimento lá de levar o pé, a pontinha do pé para baixo. Aqui está escrito dorsiflexão, mas tá errado, né, gente? Desculpem aí, vamos corrigir o termo, tá? Então, faz a pontinha do pé para baixo, plantiflexão, tá? E vamos para os testes especiais da região do tornozelo. Bem tranquilo. A gente tem testes que vão fazer o movimento do mecanismo de lesão para testar a integridade do ligamento. Então, para o ligamento talofibular, a gente faz exatamente o movimento de inversão, girar o pé para dentro. Testou, fez o movimento de girar o pé para dentro, sentiu dor, não conseguiu realizar o movimento, teve restrição por parte do seu avaliado, é indicativo de lesão de ligamento. Tá? Do medial, mesma coisa, vai fazer a rotação do pé para fora, movimento de eversão, vai testar ali integridade dos ligamentos deltoide. E também, se tiver dor, se tiver limitação, restrição por parte do paciente, também é indicativo de teste positivo, tá? Então, os dois primeiros testes são exatamente fazer inversão ou eversão para testar a integridade dos ligamentos. Teste do ligamento talofibular, que é exatamente esse que eu passei para vocês, né? Fazer exatamente o movimento de inversão. Se for doloroso, muito provável que tenha rompido, né? Gaveta anterior. Então, a gente vai estabilizar a parte distal da perna, tíbia e fíbula e vai tracionar a região do calcâneo de uma forma anterior. Não pode haver movimento, né? Especialmente comparar com o lado contralateral.
Às vezes a pessoa tem uma frouxidão ligamentar ali e mexe um pouquinho. Mas, em geral, não é comum ter, não é comum ter esse movimento. Geralmente, se existe esse tipo de movimentação, é porque pode ter uma lesão ali ligamentar do ligamento talofibular anterior, tá? Talofibular anterior é o que segura esse deslizamento anterior do talos sobre a tíbia. Estresse em inversão também é um tipo de teste, mas percebam que os testes do tornozelo eles se limitam ali a executar os mecanismos de lesão, né? São testes provocativos. Temos o crossed leg, ou seja, teste da perna cruzada. E isso, apesar de nem ser um teste, algumas vezes o próprio paciente chega relatando: ah, eu não consigo cruzar minha perna e deixar o pé suspenso porque dói. Isso aqui é um indicativo de lesão nessa região medial, né? Por quê? Porque vai afastar as duas extremidades da região do tornozelo. Então, é um teste, sim. Muitas vezes o próprio paciente, quando tem esse acometimento, já chega relatando esse tipo de desconforto funcional. Tá? Mas é exatamente esse afastamento das duas extremidades da face medial do tornozelo. Sinal de Rofa, que é um teste para ruptura do tendão calcâneo. Olha lá, o paciente fica deitado, decúbito ventral, barriga para baixo, e o terapeuta vai fazer exatamente a dorsiflexão, ou seja, pontinha do pé para cima, certo? O que acontece? Se houver uma ruptura do tendão do calcâneo, a contração desse tendão será reduzida e o pé afetado pode ser mais estendido em direção dorsal do que o outro. Então, vai existir uma discrepância na resposta de dorsiflexão desse tornozelo, tá? Isso pode ser um indicativo de lesão do tendão do calcâneo. Teste de percussão do calcâneo, que é exatamente o que a gente já viu lá do reflexo de S1, né? Também é um teste de integridade do tendão, além de ser um teste de reflexo miotático, então que traz esse acometimento da integridade, da inervação. E por fim, teste de Thomson. Teste de Thomson tem duas variações dele, né? Mas basicamente fazer o aperto do ventre muscular dos gastrocnêmios e verificar se existe o movimento lá dos pés de plantiflexão, ou seja, pontinha do pé para baixo. Então, o paciente lá em decúbito ventral, os pés para fora da mesa, suspensos, e o terapeuta aperta a panturrilha desse indivíduo, e o que se espera é que exista movimentação de plantiflexão do pé. Isso para integridade. A outra forma de ser feito é simplesmente avaliar a posição do pé suspenso, que é, na verdade, o teste de Thomson, ele também é o mesmo teste do Simon. Porém, quando a gente tem uma integridade do tendão, o pé ele fica posicionado de uma forma que depende do comprimento muscular. Quando tem uma ruptura, o pé fica caído e a gente não percebe a tensão do tendão de Aquiles aqui, ó. Percebam que nesse lado da foto não aparece a tensão exercida pelo tendão. Isso indica que houve uma ruptura, certo? Então é isso, pessoal. Passamos pelos testes do tornozelo, avaliação do tornozelo, e
Fica aí para vocês praticarem em casa, peguem os voluntários de casa, peguem em vocês, se não tiverem voluntários, e pratiquem em casa, então, os nossos testes, para que quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais, vocês já estejam familiarizados à execução, certo? Dúvidas com relação à aula de hoje, pessoal?